Então, pessoal, já que dei essa pequena explicação do socket, vamos aqui ler o texto, né? É o slot horizontal onde é instalado o processador de seu sistema. É evidente que toda placa-mãe possui um. Entretanto, cada geração de processadores, independentemente do fabricante, exige um tipo específico de socket. Eu acabei de falar isso, né? Então, tem que se tocar nisso, que cada fabricante aí, né, pode ter seu tipo de socket diferente. Então, você compra um processador AMD, tá? Aí você vai instalar na sua máquina onde tem um processador Intel. Né? Pode ser que o socket não seja compatível com o seu novo processador da AMD. Beleza? Então tem que ver isso aí quando você for comprar processador novo para sua máquina. Belezinha? Recursos embutidos. Além de servir de base para que os componentes de hardware sejam instalados e conversem entre si, a placa-mãe também costuma carregar diversos recursos. Alguns modelos oferecem, por exemplo, saída de vídeo. Nestes casos, a placa possui um processador gráfico embutido ou usa a capacidade gráfica do processador da máquina. Bem, isso aqui tem suas vantagens e suas desvantagens. Quando uma placa-mãe tem vários recursos já embutidos nela, ela se torna uma máquina até mais em conta, tá? Mais barata, porém, ela não vai conseguir rodar certos aplicativos para vocês, já que ela tira a força do processador, digamos assim, né? A força do processador, para inserir na placa de vídeo, certo? Para poder dar um equilíbrio aí e poder rodar com os gráficos até um pouco melhor certo jogo, certo aplicativo, e muitos casos mesmo não rola, tá? Não dá certo, beleza? É como vemos a placa sendo chamada de mobile na internet. Essa redução vem do nome em inglês, motherboard, tá? Motherboard nada mais é do que placa-mãe, ok? Então você lembra aí que mobile é a placa-mãe, que a banca pode cobrar o que seria mobile para vocês, tá? Então, se estiver essa aula aqui, vocês não vão errar. Mobile é simplesmente a junção da primeira letra de mother com a primeira de board, tá? Motherboard. Tranquilão? Vamos lá. Os principais formatos e tamanhos da placa-mãe ATX. O formato de placa-mãe ATX foi criado em 95 e permanece como o principal padrão de indústria. Ela é o tamanho completo e oferece bastante espaço para o encaixe das peças, bem como para os slots de expansão PCI Express. O tamanho físico das placas-mães ATX é de 305 por 244 mm, embora alguns modelos possam apresentar pequenas variações. Então temos um padrão de tamanho, né? 305 por 244, com algumas alterações variando um pouquinho cada lado, tá? A ATX é o padrão geral, né, que mais vende hoje, desde quando nasceu até hoje, tá? E tem mais informações aqui. As placas ATX são produzidas para todas as categorias de produto, no segmento de entrada ao entusiasta. Geralmente trazem a configuração completa, com 4 slots para memória RAM. Elas costumam acomodar sistemas de alimentação mais robustos, dando espaço tanto para os componentes quanto para os dissipadores de VRM. Contudo, a qualidade dos componentes elétricos e os recursos variam de acordo com o preço e chipset. Como eu disse, quer uma placa-mãe boa, vai ter que se embolsar mais grana, tá? Isso é fato. A sigla ATX significa Advanced Technology Extend e também é utilizada para designar o tamanho padrão às fontes de alimentação, tá? Temos também a fonte de alimentação ATX, alguma coisa, tá? Então, tem com relação a uma coisa com outra aí. Então, pronto, um dos principais formatos de tamanho da placa-mãe é a ATX, ok? Temos também a Micro ATX ou MATX. As placas-mães do tipo Micro ATX são muito comuns. As placas-mães do tipo Micro ATX são muito comuns atualmente, principalmente em combinação com chipsets de entrada ou custo-benefício. Elas se apresentam como uma alternativa mais barata aos modelos ATX, ainda assim trazendo a maior parte dos recursos e conectividades do padrão maior. Muitos modelos da MATX mantêm os 4 slots para memória RAM, mas há vários fabricantes que cortam essa quantidade para apenas 2, por conta do tamanho reduzido. Não há tantos encaixes para placas do tipo PCI Express, tá? Isso já é uma desvantagem. Você tem que levar em consideração o seguinte: para qual utilidade você quer a sua máquina, certo? Então tem que ver isso. Então, pode ser uma desvantagem para um e também pode ser vantagem para outro, ok? Placas MTX também são visadas por consumidores que procuram máquinas um pouco mais compactas, geralmente escolhendo gabinetes que aproveitem melhor o formato quadrado delas. As dimensões padrão são de 244 por 244 mm. Então, a diferença é que na ATX temos um padrão retangular, certo? E na Micro ATX ainda é um padrão quadrado,
ok? Isso aí é uma informação boa para vocês notar, certo? Temos aqui os modelos em fotos para vocês, tá? Temos a EATX, temos ATX, temos a Micro ATX e a Mini ITX, tá? Lembra, a banca pode perguntar se botar Mini ATX, mas se for Mini é a ITX, tá? Mini é ITX e não ATX. Ok? Tranquilinho? Tranquilo aí? Slots de memória RAM. Vamos lá falar das memórias do sapo, né? Geralmente esses slots são posicionados próximos do socket da CPU. Vocês reconhecerão por serem finos e alongados. São dedicados à instalação da memória RAM. Na hora de encaixe ou soltar o pente de RAM, levante as pequenas abas laterais para liberar o slot. Tá vendo aqui, né? Na tela tem que estar apontando aqui, ó. Ai, como eu amo. Bota aqui, ó. Bem, como é que você encaixa a memória RAM? Primeiramente, tem que ter cuidado para não tocar naqueles partezinho dourado da memória. Primeiramente, você tem que ter cuidado. Como é que se encaixa a memória RAM, tá? Primeiro, você tem que ter cuidado para não tocar com o seu dedinho aí, tá? Cheio de óleo, suor, na parte dourada da placa. Da placa não, da memória. Porque se tocar ali, pode ser que queime, tá? Então você segura a lateral dela, tá? Aqui é a lateral dela. E encaixa assim, bota a mão e puxa. Ela vai fazer um estralo, tá? Estralo é esse, é da travazinha encaixando. Você confere se está os dois lados bem encaixado, porque senão o PC não vai rodar, ok? Antigamente, isso aqui é tempo de dinossauro, é do meu tempo. Quando o PC ficava lento, a gente tirava o pente de memória e passava borracha. Vê que as borrachas vermelho e azul, eu passava a parte azul nela para limpar. Então eu limpava assim com força, botava, e não sei porque danada você, mas ela voltava a pegar, tá? Pessoas antigas de PC tem cada história, vamos contar umas bem legal para vocês aí. Então, bom, memória RAM, como eu disse lá no início, tá? Elas são voláteis, tá? O que isso quer dizer? Que são memórias que guardam as informações apenas quando o seu PC estiver ligado. Quando você desliga, ela apaga, tá? Ela faz a limpeza, porque ela não é uma memória de grande capacidade. Ela é uma memória de alta velocidade, porém pequena capacidade. Diferentemente da memória principal, tá? Que é o nosso HD, e da memória ROM. São duas memórias que não são voláteis, tá? E se voláteis apagam os arquivos, as não voláteis, elas não apagam seus arquivos, ok? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre memória RAM para vocês, tudo bem? E vamos lá para o próximo slide. Slot de expansão, PCI Express ou Bus. São os slots localizados abaixo da área da CPU. Eles permitem instalar componentes que expandem a funcionalidade do PC. Exemplos incluem placas de captura, placas de áudio e GPUs dedicados, tá? Então, é aí, na PCI Express, que você vai enfiar a sua placa de vídeo top das galáxias, tá? Aquela placa de vídeo com 1000 GB de memória nela, top, hein? Massa. E também serve para botar uma placa de som super potente, tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era solteiro, né? Na casa dos meus pais, eu tinha um PC para jogos, tá? Mas não era tão bom como hoje, não. Mas eu tinha um PC para jogos, eu jogava muito Call of Duty, se vocês conhecem, se alguém já jogou, né? Eu comprei um home theater com o meu PC, tá? Aí eu comprei uma placa de vídeo, de som, instalei e espalhei pro quarto ali. Os sonzinhos, menino, quando eu jogo, parecia que eu tava na guerra, eu achava o máximo, passava horas no quarto. Era uns pipoco, menino, parecia que a galera tava no meu ouvido, assim, era massa demais. Ó, quem tivesse experiência e tiver dinheiro, cara, vale a pena, é muito legal mesmo. Bota um som arretado aí, que fica da hora. Então, atualmente as placas mães utilizam a tecnologia PCI Express para os slots de expansão. Há diferentes tamanhos de slot, como muitos deles oferecem 16, 8 ou 4 linhas. PCI Express dos padrões 3.0 e 4.0. Temos aqui fotos, porque a banca pode botar uma fotozinha para você, tá? Certo? E perguntar que tipo de placa é essa, tá? Então, a placa de expansão PCI Express, certo? Tranquilinho? Beleza? Agora, conectores SATA, tá? Os conectores SATA são pequenos encaixes plásticos, onde você liga os seus drives ópticos, HDs, SSDs, de interface SATA. A sigla significa Advanced Technology Attachment. Ao contrário do que se via com a antiga interface IDE, cara, IDE é muito arcaico, sério mesmo. Eram umas fitas, cinza, gigante. Cara, era um inferno tirar aquele negócio. Você não conseguia mexer em nada na placa-mãe, cobria a placa quase toda. Aí tem um negócio também de mestre escravo com ela, tá? Você tem que saber qual era o tem que ser o mestre, qual tem que ser escravo. Você tem que determinar a sequência
processamento a ser ligado, né, através desse IDE, tá? Assim, primeiro vai ser o mestre, tá? Depois vai ser o escravo. Era bem louco. Quando eu vi o curso, eu estudei isso. Botei para isso. SATA chegou no final do meu curso, né? Mas a gente aprendeu um pouquinho. Ao contrário que se via com a antiga interface IDE, o padrão SATA não é necessário trabalhar com o sistema de mestre-escravo. Falei, né? Basta configurar as unidades na BIOS e definir diretamente qual deve ser o disco de partida. Apesar de ainda bastante utilizado, o padrão SATA está pouco a pouco dando espaço às interfaces NVMe, que veremos a seguir, tá? Isso aqui eu vou trazer no próximo vídeo, mas vocês aí, pessoal, não perde tempo não, tá? Já pesquisa isso aí. A interface NVMe, tá? Conectores M2 são relativamente recentes e permitem a instalação de diversos tipos de dispositivos de expansão, tais como placas Wi-Fi e Bluetooth. Contudo, a utilização mais comum nas placas-mães modernas vem sendo a instalação de SSDs, formatos M2 com interface PCI Express. A informação básica, eu não tinha muito conhecimento disso, tá? Depois eu estudo mais aqui e trago para vocês. Agora vamos falar do chipset. Pessoal, calma aí que vai vir questão, tá? Segura aí. Daqui a pouco tem mais questões. A gente precisa saber tudo isso aqui, pessoal, porque pode cair na sua prova, tá? Chipset ou hub, controlador de plataforma PHC. Antigamente, essas placas-mães utilizavam dois circuitos especiais para realizar a comunicação entre o processador e os demais componentes. Memória RAM e placa de vídeo eram conectados à CPU por meio da North Bridge, enquanto os demais componentes, porta USB e meios de armazenamento, se comunicavam com o processador pela South Bridge. O que isso quer dizer, pessoal? North Bridge quer dizer que é a ponte norte e a South Bridge quer dizer que é a ponte sul, tá? Então eles eram separados através dessas pontes, tá? Hoje em dia tá meio saindo de moda, né? Conectores de alimentação, geralmente posicionado ao lado direito da placa-mãe. O conector de 24 pinos de padrão ATX fornece energia para os diferentes segmentos e componentes da placa-mãe. Ele se conecta diretamente à fonte, servindo como ponto de partida para ligar e desligar o PC. Mais recentemente, devido ao aumento do consumo de energia de alguns modelos de processadores e da necessidade de uma entrega de alimentação mais estável, os conectores de 4 pinos também se tornaram mais comuns. Eles ficaram posicionados mais ao topo da placa, próximo ao soquete da PC, tá? Então, temos aí a informação sobre o conector de alimentação. Eu creio que isso aqui não vai cair para vocês, tá? Mas para não ficar nada em branco. Vamos agora para a questão, tá, pessoal? Vamos agora para a questão. Qual das seguintes entradas do notebook é a entrada padrão de energia para carregamento da bateria? Essa aqui, pessoal, é uma questão praticamente dada pela banca, tá? Isso aqui realmente é uma questão dada. Um aqui, pessoal, isso aqui você reconhece no celular, reconhece, né? Certeza, né? Se você tem um celular um pouco mais moderninho, tá? Acho que desde 2019 ou 20 já tem, tá? Aquele USB redondinho, tá, pessoal? Não é aquele que é tipo um triângulo, não. Esse aqui é o redondinho, é o USB tipo C, certo? Esse aqui, pessoal, é o USB padrão, esses dois, tá? Eu acho que é até o 2.0, é o 3.0, acho que é o 2.0, tá? Esse azulzinho, essa parte azul, quer dizer que ele é um pouco mais avançado do que o normal, tá? Que a branca. Esse aqui, pessoal, o 3, é o HDMI, tá? Que hoje em dia está praticamente em desuso, já que não precisa mais de cabo para fazer a conexão. Antigamente era uma febre. Isso aqui foi engraçado. Surgiu com uma febre, tá? Bem, nem todo mundo queria. Acho que menos de um mês, ó. Acabou, ninguém queria saber desse negócio. Quem comprou vários cabos deve ter um estoque em casa, tá? Acumulado. Porque foi tão rápido o destaque dele quanto foi a sua descida. E o quadro aqui, pessoal, realmente é onde você instala o seu carregador, tá? Onde você instala aqui o seu carregador, certo? Tem um raiozinho lá. Pois bem, se o quadro é o nosso carregador, o gabarito, letra D, tá? Trouxe aqui informações mais resumidas. Vamos lá, analisando a imagem do servente das portas. Porta USB-C do seu celular, tá? Porta USB, HDMI e entrada padrão de energia para carregamento da bateria, ok? Questão 3. Em informática, hardware pode ser definido como sendo os dispositivos físicos de um PC. O hardware, que consiste em uma pequena quantidade de armazenamento rápido, normalmente construído de elementos como transitores ou tubos, e que armazenam a palavra de informação, denomina-se... Vamos lá, vamos fazer o quê? Vamos destacar as palavras-chave aqui, tá? Então, consiste em uma pequena quantidade de armazenamento rápido, tá? Então, certo? Ela é rápida. Normalmente construída de elementos como transitores ou tubos, certo? E armazena uma palavra de informação. Pois bem, depois disso aqui,
Vamos lá para as alternativas. Isso quer dizer uma ULA? Não, pessoal, isso aqui é unidade lógica aritmética, tá? Tá no processador. Então não é esse por memória, tá, pessoal? B, CPU. CPU, né, é o processador, tá? Isso aqui praticamente faz parte de uma coisa só. Registrador, isso é o nosso registrador, tá? É a memória mais rápida do PC. E se ela é mais rápida, ela também corre no preço, tá? Ela é a mais cara de todas, belezinha? Barramentos a gente já comentou, tá? Primeira questão, não é barramentos. Tá aqui, vamos aqui ler cada item, né? Pra gente ter noção mais profunda. A composição interna do processador é a unidade de controle, a UC. Unidade lógica aritmética, ULA e registradores, memória de alta velocidade. Então, pessoal, destaca aí, ó. Registradores é a memória de alta velocidade, ok? Vai destacando aí. A unidade lógica aritmética, ULA, realiza as funções de processamento, cálculos lógicos e aritméticos com adição e AND. Pois bem, a ULA, né? Unidade, cadê? É porque fala diferente. Cálculos lógicos e aritméticos, tá? Ou também unidade lógica aritmética é aquela que vai fazer cálculos aritméticos com adição e AND, beleza? Que a própria sigla já dá uma boa lógica para vocês, tá? O processador é o componente que faz o trabalho de executar instruções específicas. Assim, em primeiro momento, ele busca instruções na memória e em seguida executa cada instrução. Registradores são unidades de memória ultra rápidas internas da CPU. Vamos lá. Registradores, sacando, tá? Ultra rápida, elas ficam dentro da CPU. Grava isso aí, tá? Que fornece o armazenamento interno. Fornece o armazenamento interno, tá? Elas estão no topo da hierarquia de memória. São as mais rápidas e também as mais caras. Então, são as mais rápidas e as mais caras. Ok? Um barramento é uma via de comunicação. São as linhas de comunicação entre os componentes da placa. Ok? Belezinha? Questão 4. A função deste componente de hardware é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. Analise a alternativa que o identifica. Letra A, processador. B, memória RAM. C, placa-mãe. D, memória ROM. E, disco rígido. Acabei da questão aqui, pessoal. Ele é letra A, tá? Processador. Belezinha? Essa aí, a definição é de um processador. Memória RAM é a memória... Cadê? Aí. Memória volátil, pessoal, eu vou falar isso aqui porque, caralho, a banca adora por isso. Vamos pensar que já tá bem arcaico isso aqui, tá? Mas ela sempre compra. Placa-mãe é a placa que conecta todos os componentes, tá? Memória ROM é a memória não volátil, tá? Assim como o disco rígido também é não volátil. Memória RAM, pessoal, os seus dados já vêm gravados de fábrica, tá? Memória RAM. O disco rígido é aquele onde você guarda suas fotos, seus PDFs, seus filmes, suas séries, seus mangás, tá? Tudo isso aí você grava, salva no disco rígido. Outra coisa, pessoal. No tempo, não sei se pessoal hoje em dia, mas antigamente formatava muito o disco rígido. Isso acabava com o disco rígido, tá? Cada vez que você formatava o disco rígido, ia tirando um dia de vida dele. Certo? Então é uma coisa que deve ser muito evitada, tá? É muito bom você particionar logo ele, tá? Você particiona, deixa um partição só para ficar gravado, porque quando você formatar, você formata só a parte que está o sistema, ok? Pois bem, vamos sair aqui para vocês verem a fotinha aí, nosso processador, né? Que é muito bonito. Processador, a CPU é simplesmente o centro nervoso do PC. Ela é, sem dúvida, a parte mais importante do computador. Basicamente, tudo que se processar, né? Aqui, calcular, contar, contextualizar, transformar em um computador, é feita na CPU. Os programas que usamos, por exemplo, como Word ou Excel, têm suas instruções, comandos, executados, obedecidos pela CPU do micro, tá? Temos aqui do lado a foto de um processador da Intel. Ok? Belezinha? Sim, pessoal, aqui, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Tá vendo esse aqui, pessoal? Esse detalhezinho aqui, ó. Tem uma seta aqui, tá vendo? Tem uma seta. Isso geralmente indica a posição que ele vai se encaixar no soquete, tá, pessoal? Essa seta aí. Isso pode ser cobrado em prova, tá? Se a banca quiser dar uma de tinhoso para vocês, ela vai cobrar isso aí. Memória RAM é aquela memória onde ficam guardadas as informações dos programas utilizados naquele exato momento.
A memória principal é usada não para guardar alguma coisa para depois, mas para armazenar informações atuais, aquelas que fazem parte das janelas abertas, dos programas que estão sendo usados naquele momento no computador. Já a placa-mãe é a placa de circuitos cujo já foi visto, né? Já falamos. Para ser mais exato, a placa-mãe é a principal placa de circuitos de um computador. Nela são encaixados os principais componentes de um PC, como o processador, a memória principal e os discos. Já estamos cansados de falar sobre placa-mãe. Aqui chegamos na belezinha da memória ROM. Tem que sair até lá que vocês vão ver, né? Ela é bem diferente da RAM, né, pessoal? Ela é bem diferentezinha, tá vendo? Ela parece um besourinho, né? Parece um besourinho lá que encaixa as coisas. Parece que ela é minhoca que fica andando cheio de perna. Viajei, né? As memórias ROM, que é a Read Only Memory, memória somente leitura, são memórias fabricadas na forma de circuitos eletrônicos integrados, chips, como as memórias RAM. Tá? Temos umas coisas parecidas. A principal diferença entre essas duas irmãs é que a ROM não perde o conteúdo que está gravado em seu interior, mesmo quando não há energia alimentando-a. Ou seja, a ROM não é volátil. Já disse isso, né? Mas daí a RAM não é volátil, tá? Como a RAM. Então, a memória SAPO é volátil e a memória ROM não é, tá? Isso porque os dados da ROM são gravados já na fábrica, ou seja, a ROM já nasce com os dados que terá de armazenar durante toda a sua vida. Disco rígido das memórias auxiliares, sem dúvidas, essa é a mais importante. Todos os computadores possuem memória magnética de grande capacidade para armazenar todos os programas e arquivos do usuário. Discos rígidos são muito velozes comparados a outros dispositivos de memória secundária, como os disquetes, CDs e DVD. Cara, disquete é muito antigo, tá doido. Nem eu peguei essa época de disquete. Mas são mais lentos que as secundárias que usam memória flash, como os pendrives e SSDs, e são dezenas de vezes mais lentos que a memória principal. Isso se deve ao fato de o disco rígido precisar de um processo mecânico de acesso aos dados gravados em seus pratos, os discos magnéticos. Ou seja, é necessário que as peças se movimentem dentro do corpo do HD. Ok? Praticamente hoje só está usando os SSD, tá? Esse aqui praticamente está em desuso. Eita, acabou, tá, pessoal? Pois bem, acabamos aqui, tá? O nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Fiquei muito triste porque eu tinha dado aula muito boa na primeira e não ficou tão bom feito a outra, tá? Mas o importante é passar informações a vocês, ok? Certo? Eu tenho comentado das fontes lá, uma coisa que é o seguinte: eu tinha um computador lá em casa, né? E meu irmão, a gente gostava de jogar, né, nele. Eu botava Pro Evolution, botava um monte de jogo bom. Aí, de chuva, pessoal. Depois você ficava bem frio, tá? Bem frio mesmo, gelado. Aí não ligava, a fonte não ligava. Não tava quente, não conseguia ligar. Aí o que a gente fazia? Aí pegava a fonte, eu tirava a fonte do PC, né? Que eu sou técnico de informática. Tirava a fonte. Aí pegava, abria o capô do carro, né? Nosso pai, e botava a fonte dentro do motor dela, encostava esse motor, escorava o capô do carro assim na fonte, abafava e ligava o carro. Que é uns 10 minutos ligando o carro para ela esquentar. Eu não sei quem inventou isso, tá? Mas eu fiquei sabendo disso aí e pegava, tá, pessoal? Depois que a fonte ficava quentinha, a gente botava, instalava no computador lá e ela pegava. A gente ficava morrendo de rir lá em casa, aí meu irmão. Ou então, quando tava chovendo, abria um solzão, a gente botava lá de fora, deixava o sol esquentar a bichinha lá e botava aí. Pegava, tá? Então são técnicas aí arcaicas que davam certo. Não é coisa recomendável, né? Mas pegava. Assim como às vezes o PC travava, a gente dava um chute no gabinete. Não é um chute pra quebrar, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. A gente dava um chutezinho e ela pegava. Quem já teve computador de mesa, antigão, sabe o que eu tô falando. Porque às vezes a gente tava com raiva e a gente chutava o hardware, né? E quando a gente tava puta vida com o jogo, a gente xingava ele, né? Porque a gente não pode bater no software, infelizmente. E é isso, pessoal. Fico por aqui, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!